Ele falou assim pra mim assim, eu não sei por que vocês fazem isso, porque na hora de fazer eu não tava lá debaixo da cama. Sua vagina vai cair, sua bexiga vai cair, você vai ter incontinência urinária pelo resto da sua vida. Sua vida nunca mais vai voltar ao normal. Eu tava com dor e cheguei na sala de parto. Ele fez eu subir sozinha na sala de parto, na mesa de parto, me arrumar sozinha, sabe? Se vira, mãe. A descrição da lei da Venezuela, que tem uma tipificação criminal para violência obstétrica, que é quando os profissionais de saúde se apropriam do corpo das mulheres, se apropriam do processo reprodutivo das mulheres e tomam a decisão por elas. Uma grave na saúde suplementar, nos hospitais privados ou no plano de saúde, é a quantidade de cesárea. Que é uma violência obstétrica, porque gera mais riscos para a mãe e para o bebê. Não existe, gente, não existe. Nenhum ser humano faz uma cirurgia sem ser necessária. Aí quando a gente foi conversar sobre o custo do parto, ele me falou, olha, se você quiser fazer uma cesárea, eu vou cobrar de você R$ 1.200. Se você quiser que eu acompanhe o seu parto normal, eu vou cobrar de você R$ 5.000, mesmo que termine em uma cesárea. Eu sempre desejei o parto natural, mas eu tinha medo da dor. Então eu desejava o parto natural com anestesia, né? Aí não rolou. Quando eu disse que eu queria parto natural com anestesia, o médico também já usou isso para me jogar uma cesárea. Última consulta do pré-natal, e aí o médico virou pra mim e falou assim, então vamos marcar seu parto pra amanhã? Muitas pessoas têm medo do parto. Só que, será que o medo que a gente tem do parto é o medo do parto mesmo? Ou é o medo da assistência que a gente vai ter? Uma coisa, pra mim, assim, se o médico tivesse, desde o começo, claro que a gravidez era de alto risco, tivesse feito tudo certinho, eu acho que hoje eu podia ter sim, pelo descolamento de placenta, tudo e tal. Eu podia ter tido um parto, aí ia estar com, sei lá, 500, 600 gramas. Era uma chance do neném sobreviver, mas não, tipo assim, pra mim, ele entendeu que pra mim, sei lá, eu acho que ele pensa que a vida das pessoas é como nada. Tem carrinho rosa, tudo lá guardado. Aí agora eu fiquei sem neném, fiquei com anemia e com diabetes. Na cicatriz da cesárea, o nenê novo se instalou ali e ele não estava tendo os nutrientes que ele precisava, porque estava novo ainda. Era 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio que ela nasceu. Estava novo ali, então não estava cicatrizado. Então eu perdi o neném justamente por causa disso. Ele examinou, fez tudo e falou assim pra mim assim, mãe, o neném tá morto. Eu falei assim, mas eu vim aqui, eu tava com dor e o médico me deu remédio. Aí ele ficou preocupado, né, porque podia levar um processo, né, no hospital. Quanto mais cedo você vai para o hospital, mais à mercê dos profissionais do sistema você tá. Eu cheguei no hospital às 8 horas da manhã, né, para fazer a cirurgia às 2h15. Sem comer, porque eu não podia comer nada. Me deixaram esperando mais de 5 horas. Meu marido teve que fazer um auê, ameaçar chamar a polícia, porque o médico mandou eu chegar lá às 8 horas da manhã. Né? Então eles tinham que ter um quarto às 8 horas da manhã. Era meio-dia e não tinha nada. Eu sabia que eu poderia ter um acompanhante, eu sabia da legislação, mas na hora você nunca vai pensar em peitar alguém e falar, não, quero que meu companheiro entre. Né? Na hora ele falou que meu companheiro não poderia entrar, porque o meu parto era de risco. Né? E eu fui sozinha. Né? Meu filho nasceu e estava sozinha. Ele levou eu para o hospital e eu pensei que ele tinha ido embora, porque toda vez eu fico sozinha, né? Ninguém fica comigo. Ele ficou lá fora esperando. Eu falei, mas ele tá aqui? Eu não fui ouvida. Eu não tive meu marido do lado para segurar minha mão enquanto eu tava ruim. Né? Eu não tive meu marido do lado para ver se minha filha realmente tinha nascido bem. Não deixaram. O médico não deixou, porque o médico, ele falou assim, ai, como é cesárea,
eu não vou deixar porque os pais eles desmaiam e eu não tenho médico para cuidar do pai que desmaia. Então diminui o número de episiotomia, as horas de internação. Quando você coloca tudo numa tabela, a mulher que tem um acompanhante, ela tem todas essas situações, a dela está muito melhor do que a mulher que estava sozinha. E em última instância, o acompanhante ele é uma testemunha do cuidado que está sendo prestado para uma mulher em trabalho de parto. Violências no parto, as pessoas não têm noção da gravidade disso. As pessoas não têm noção da gravidade de 1 milhão de toques desnecessários, de um monte de gente fazendo toque, de estudantes fazendo toque. Pô, é o corpo de uma mulher, cara. Isso daí, para uma mulher, é equiparado a um estupro. E aí eu lembro que ele estava lá fazendo todo o procedimento, eu super assustada, né? Aí ele e o anestesista começaram a conversar sobre o que eles iam fazer daqui a 2 dias, que ia ser o Réveillon, né? Que acho que ia ter um futebol lá dos médicos, tal, uma coisa assim. E que ele ia viajar, que agora que meu filho estava nascendo, ele ia poder viajar porque ele não tinha mais uma gestante que ia ter filho tão breve, né? Ele ia ter umas férias e tal. E eles conversando e eu não acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Ele falou assim pra mim: mãezinha, agora a única coisa que você vai sentir do nascimento do seu filho. E eu senti um tranco do meu filho sendo arrancado de dentro de mim. E depois eu descobri que eles usam fórceps às vezes para tirar neném, né? Em cesárea. E provavelmente o tranco que eu senti foi o fórceps. E aí meu filho nasceu, começou a chorar. A pediatra que pegou ele, que também foi uma referência que me deram de ser uma pediatra bacana, neonatal, aproximou ele de mim, eu tava com os braços amarrados, eu não pude nem tocar no meu filho. Ela aproximou ele de mim e falou assim: agora eu tenho que fazer os procedimentos, e tirou ele de perto de mim. E eu fiquei 2 horas sem ver meu filho. O primeiro contato que eu tive com ele foi dela aproximar ele no meu rosto e tirar ele de perto de mim. Meu filho nasceu, tem uma escala que se faz quando o neném nasce, né? Que é o APGAR, que fala se ele tá bem, se ele não tá bem. E quando nasce alguns minutinhos, 3, 5 minutos depois. E quando o APGAR é tipo 10, é que o neném nasceu ótimo. O APGAR do meu filho foi 9 e 10. Christeller, que é aquela manobra de empurrar a barriga. Isso daí é assim, surreal. A Organização Mundial da Saúde não recomenda, porque a epísio ainda é assim, talvez em alguns casos seja necessário. Não é uma proibição total, mas o Christeller é uma proibição, é muito arriscado para o bebê e se faz muito ainda, muito. Aí chegou lá e a parteira examinou, olhou para mim e falou assim: mãe, tá tudo bem, você vai ganhar, mas você vai para casa porque você vai ganhar só amanhã à tarde, não vai ganhar hoje, daí amanhã você volta. Aí eu falei para minha mãe assim, eu não vou. Falei, deve ter alguma coisa, né? Aí eu peguei e fui para a maternidade. Aí lá começou o sofrimento, né? Porque ele era grande demais. E aquilo assim, a vontade era subir de gatinho nas paredes, sabe? Né? Tanta dor. E parece assim que comigo a coisa funciona assim, se a dor é menos, a dor dobra, duplica. Aí quando foi lá pelas 4h30, chamaram o médico. Aí o médico veio, examinou tudo, falou: mãe, ele tá para nascer, tá começando a coroar. Aí ele pegou e a tesoura tava cega, ele cortou. Na hora que ele cortou, ele falou: mãe, aconteceu um negócio. O quê? Cortei uma veia. E tá jorrando sangue seu e jorrando sangue da veia. E ele tá respirando. Vamos tentar tirar com fósseis? Falei, não. Primeiro ele teve que explicar para mim o que era fóssil, né? Ele falou assim, é um ferro que a gente enfia e tira, né? Falei, não, porque se for para morrer, vai morrer nós dois. Já tinha passado tudo quanto é tipo de dor. A noite inteira, a dor já tinha ido embora fazia tempo. Ele falou assim, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar um remédio na tua veia, para dar dor. E ele falou o que era?
Ele falou, vai dar dor. E a hora que a dor vir, você fala para mim, aí nós vamos ajudar você a ter a criança. Ele falou assim, ó, nós vamos pegar e vamos empurrar ele daqui. Eles vão empurrar, sabe? E você faz a força e nós empurramos ele com a mão. E eu acho que o problema de surdez dele é por causa disso. Porque ele tem um pequeno problema de surdez, sabe? Ele tem 60% de surdez. Mas quem conversa com ele, lida com ele, não nota nada porque ele é super inteligente, sabe? E eu só fui descobrir também que ele tinha 60% de surdez, ele já estava com 7, 8 anos. A gente tem alguns tipos de violência e numa categoria maior, acho que seria a principal, a mais frequente, é essa comunicação pobre entre as equipes profissionais e as mulheres. Uma interação muito ruim ali nesse ambiente da maternidade. E isso vai acabar provocando uma série de situações que podem ser consideradas daí violência obstétrica, né? Como o abuso verbal, xingamento, humilhação, fazer piada da situação da mulher. Aí chegou lá, até eles me atender e falou, mãe, ele tá pronto para nascer, mas você não vai poder ganhar aqui. Você vai ter que ir para a maternidade. Aí eu peguei e fui para a maternidade. Chegou lá, a moça atendeu tudo e botou lá no quarto. Aí começou meu sofrimento. Menino, o hominho de lazarento, fora de piada, ele tratava eu mal. Tratava. Ele ia examinar e ele ia com tudo. Falei, olha, eu devo estar ficando doida. Porque eu nunca vi uma coisa dessa. Pois ele fez eu subir sozinha. Ele deu anestesia, deu uma, deu duas. E a anestesia não queria pegar. Você estava com dor e eu já estava preocupada para ver se o Lucas ia nascer perfeito. E ele me tratando daquele jeito. Aí, ele cortou. Na hora que estava nascendo. Na hora que estava nascendo. Aí o Lucas nasceu, sem problema nenhum, sabe? A única coisa que eu perguntei para a moça, quando a moça pegou ele, levou para a mesa, moça, ele é perfeito? Ela falou, tá tudo bem com ele. O lazarento não me costurou na carne viva. Eu sentia quando ele enfiava a agulha e puxava. Na hora de dar os pontos? Ele enfiava a agulha e puxava. Falou, Aquilo eu tava... Ah, você não pegou na primeira vez, não vai pegar agora. ele falou? Falou. Ele enfiava e puxava. Enfiava e puxava. Eu não acredito. Eu não acredito numa coisa dessa. Ele enfiava... Aí eu pensei comigo, bom, já que eu já tinha sofrido todas aquelas dores, né? Mais um não fazia diferença. O parto está dentro da medicina. A medicina cuida de doença. O parto não é uma doença. O parto é o ápice da saúde de uma mulher. Foi muito tenso até chegar, porque eles me depilaram, e aí eles me depilaram usando uma lâmina e mercúrio. Eles não usaram nada, eles só usaram uma lâmina e mercúrio. E aí eu já fiquei meio estranha, meio esquisita, colocaram a sonda e tal. Só sei que a Maria nasceu, realmente, ela nasceu 10 minutos depois do horário estipulado, do horário marcado, que eram 2h15 da cirurgia, 2h25 ela nasceu. 2h30 eu já estava tendo trecos de ansiedade, porque eu queria sair de lá, eu não aguentava mais. Foi muito horrível, porque eu senti tudo mexendo, eu não vi minha filha, eu queria saber como minha filha estava, eu não vi ela chorar, porque ela estava dormindo quando nasceu, coitada. A criança não chorou. Então eu comecei a gritar, gente, cadê minha filha que eu não tô ouvindo ela chorar? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. A criança nem abriu o olho, coitada. Mas aí ela veio pro meu colo, eu vi, não consegui encostar nela, porque eu tava toda amarrada. E eu só consegui virar assim o pescoço, eu tava totalmente fora de mobilidade. Foi a própria pediatra que colocou ela no meu peito, ela nem mamou no meu peito, ela mamou do lado e já vazou, né? Não deixaram meu marido entrar para ficar comigo. A cesárea, ela só me fez... Ela me ensinou que eu não devo fazer isso mais. Ela me ensinou que a dor, o medo da dor não vale a pena. Porque eu senti tanta dor depois. Tanta dor. Eu fiquei uma semana que eu não conseguia andar.
porque eu não conseguia me esticar, precisava de cinta. Até eu comprar cinta, sair, depois no hospital, a balada, tinha que comer, demorou uma semana, eu não conseguia andar. Eu andava curvada, eu falei, meu, dor por dor que eu tô sentindo agora. Se eu tivesse feito um parto natural, provavelmente eu não teria sentido dor no processo. Mas não agora, não uma semana depois, 2 semanas depois. Eu fui conseguir andar mesmo, assim, sem cinta, depois de 3 meses. Não, desde o primeiro momento até o último momento, foi a cesárea. Tudo, e era medo mesmo que colocava. Tudo que eu queria fazer, eu não podia fazer, eu me sentia engessada. Né? Eu falei, foi uma outra coisa também, vou me informar melhor sobre os médicos, né? Porque eu também não sabia. Pra mim era normal. O médico tá falando, então tá, né? Eu tenho um sério problema mesmo de ter um neném, não posso ter da forma natural. Então tá bom, eu tenho, né? Minha mãe não teve, não teve dilatação, minha avó também não teve dilatação. E ficavam na minha cabeça também, a influência da família contou muito. Porque, Maíra, por que você vai ter um parto natural se sua mãe teve uma cesárea? Cesárea é muito mais fácil. Gente que nem cesárea, nem parto natural teve. Nem sabe o que tá falando. Né? E aí eu vejo, tive várias amigas que tiveram parto natural em casa depois. Gente, a pessoa só teve um problema ali na hora de nascer. Depois que nasceu, a mulher tá ótima, maravilhosa, até perdeu o peso mais rápido. Né? Eu acho que o corpo ajudou, né, até nessa perca de peso. Mas eu me arrependi. Na hora que eu estava ali na mesa de cirurgia, depois que ela saiu, quando eu comecei a me costurar, eu falei, não acredito, o que eu vim fazer aqui? Né? O que eu vim fazer aqui, Senhor? A coisa que mais fortalece, né, a violência obstétrica é justamente isso, essa ideia de que o parto é para ser sofrido mesmo. Tem muita coisa por trás disso, muita coisa. A gente adentra, assim, em assuntos bem delicados socialmente, que são machismo, sim. Se fosse um homem, não ia ser assim, não ia. Nenhum homem ia, tipo, o médico ia chegar lá, vou cortar aqui, ó, tá? Não ia. É uma expressão da desigualdade entre homens e mulheres, é uma expressão muito específica e típica de violência de gênero, né? A gente não tem um análogo para os homens, homem nunca fica gestante, homem nunca, no nosso país, não faz nem planejamento reprodutivo, né? Todo planejamento reprodutivo está na conta do corpo das mulheres, né? Porque eu acho que eles acham assim que por você ser de baixa renda, sabe, ser pobre, sabe, você não precisa de explicação, sabe? Você não precisa de explicação. Por que eu vou explicar para você uma coisa? Você tem filho todo ano, toda hora você tem filho, então eu não preciso chegar e falar para você o que eu vou fazer com o seu corpo, não é? Porque a obrigação deles é o quê? É orientar a mãe, falar com a mãe, dizer o que vai acontecer, como vai funcionar, não é? Mas eles nunca fizeram isso comigo. Se a paciente é uma mulher negra, ela vai ter mais chance do profissional não fazer contato visual com ela, não chamar pelo nome, não explicar os procedimentos. E aí entra uma série, a política pública tem que ir corrigindo isso. O parto é um reflexo de como a mulher é vista e tratada na sociedade, óbvio. O parto é um reflexo da vida. Então é muito simples a gente ver como as mulheres são tratadas hoje. E não adianta, a gente pode falar, a gente evoluiu um monte, né? Mas ainda é muito diferente. As mulheres sofrem muita violência. E no parto não vai ser diferente. É a forma como a sociedade enxerga a mulher. Como um corpo que está ali e eu posso fazer o que eu quiser nele. Eu que sou o detentor do conhecimento, não é ela, né? Ela só está aqui, a mulher é um objeto da assistência. Ela não é sujeito. E é isso que a gente vem resgatar. A mulher é sujeito. Ela é a maior sujeita, ela é a protagonista, ela
ela que tem a maior sabedoria nesse momento. Ela, em primeiro lugar.